Salve Maria. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Nair dos Santos Gravina, por uma intenção particular e pela conversão de uma família.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Hoje a nossa igreja está em festa, aliás, a semana toda, a semana de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e nós vamos fechar hoje com chave de ouro, com o sacramento da Crisma sendo ministrado aqui para os nossos jovens crismandos, que se tornarão a partir de agora soldados de Jesus Cristo, adultos na fé e grandes testemunhas do Evangelho no mundo, com amor maior à Eucaristia e à Igreja. E veio fazer a Crisma, administrar o sacramento, o Dom Fernando Arias Rifan, que é o bispo administrador apostólico da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, que está na Diocese de Campos, radicado no território da Diocese de Campos, mas que atende aos vários grupos ligados à missa na forma extraordinária em diversas partes do Brasil. Inclusive, atende aqui a nós também, e com grande alegria, em comunhão com o bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, nos atende, nos orienta, nos incentiva, nos motiva, nos encaminha. E eu sou padre encardinado na administração apostólica São João Maria Vianney, lá de Campos. Estou aqui em comunhão com a diocese para atender a vocês que vêm das diversos municípios que se sentem unidos a esta forma litúrgica. Então, apresento aqui Dom Fernando Arias Rifan. Nós damos, então, as boas-vindas, dizendo que ele esteja presente entre nós, em comunhão com o nosso pastor, Dom Luiz Henrique, e também como pastor que é e que vem nos guiando durante todos esses anos. Seja bem-vindo, então, Dom Fernando. Muito obrigado, Padre Edilson. Saudação especial aí aos crismandos de hoje, as crismandas, padrinhos e madrinhas, meus prezados fiéis. Como disse, essa igreja aqui é assistida pela nossa administração apostólica. Os padres que vêm aqui, e aqui se conserva a forma, o rito romano, na forma extraordinária. E eu, como bispo da administração apostólica, que venho aqui para dar o sacramento da Crisma. Mas, como igreja da diocese, pertence à diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, por isso que tiveram a visita aqui, muito honrada, do nosso bispo, Dom Luiz Henrique, que veio aqui também essa semana e celebrou a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, vocês têm dois bispos, né? Que bom. Os bispos são sucessores dos apóstolos. E o bispo está aqui hoje para dar o sacramento da Crisma, porque exatamente os apóstolos é que administravam o sacramento da confirmação ou Crisma. Então, vamos à Santa Missa. Hoje é um dia muito especial, é o dia de São Pedro e São Paulo. A festa foi ontem, mas é transferido para o domingo, porque é dia santo de guarda. Portanto, São Pedro e São Paulo são as duas colunas da igreja, São Pedro sobretudo, e nós hoje celebramos a igreja. Hoje é dia de rezarmos especialmente pelo Santo Padre o Papa Francisco, e rezarmos, estarmos juntos por toda a igreja, porque hoje é que se celebra os dois fundamentos, as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Microfone, Padre Edilson. Báculo. Joelho. Joelhos todos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta. Abomine iniquity doloso erue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt et adduxerunt in monte in sanctum tuum et in tabernacula tuam. Confiteamur tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristes anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiva ad altare Dei. Adiutorium nostro in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti, Beata Maria Semper Virgine, Beato Micaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo,
omnibus sancta et vobis fratres, qui peccabilis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatum Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulo, omnes sanctos de vos fratres, orare pro me Domino Deum nostrum. Amém. Domine misericordia tuum, Domine exaudi orazione meum, Dominus vobiscum. Oremos. ed omni expectatione plebis in Deum. Domine probasti me et coiovisti me, tu coiovis sessione me et resurrectione me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nunc io vera qui avis Dominus angelum sum, et eriquid mereum erotis et omni expectatione plebis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te. Gratias adimus tibi, propter maiam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedza dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amém. Pax vobis. Oremos. Deus, que odiernam dium apostolorum tuorum Petri et Pauli, martirio consecrasti. Da ecclesiae tueorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sumpsit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnet in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pode sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir e maltratar alguns membros da igreja. A Tiago, irmão de João, mandou-o passar ao fio da espada. Vendo que assim agradava aos judeus, determinou prender Pedro, o que fez no dia dos ázimos. Depois de o ter feito prender e encarcerar, entregou-o para o guardarem a 4 piquetes de 4 soldados cada um, tendo a intenção de o fazer comparecer diante do povo depois da Páscoa.
Pedro encontrava-se, pois, guardado na prisão, e a igreja orava, entretanto, incessantemente a Deus por ele. Ora, na mesma noite, anterior ao dia em que Herodes o faria comparecer, Pedro, ligado com 2 cadeias, dormia entre 2 soldados, enquanto as sentinelas estavam de guarda à porta da prisão. Nisto apareceu o anjo do Senhor, entre uma luz que resplandecia por todo o cárcere. Tocando-lhe no lado, despertou Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Caindo-lhe imediatamente das mãos as cadeias. A seguir disse-lhe o anjo: prepara-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez, enquanto o anjo acrescentava: põe o manto e segue-me. Pedro saiu atrás dele, não acreditando na realidade do que se estava a passar, por intervenção do anjo, pois julgava sonhar. Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e entraram por uma rua, mas logo o anjo o deixou inesperadamente. Pedro, então, tendo vindo a si, exclamou: agora reconheço que o Senhor mandou de fato o seu anjo e me salvou das mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Constituo exels principe super omnium terram, memoria zero te nominis tui Domine, patribus tuis natis sunt tibi filii propteria, populi confitebuntur tibi. Aleluia, aleluia. Tu és Petrus, et super anque Petrum edificabo ecclesiam meam. Aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundum Mateum. Naquele tempo, tendo Jesus ido para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Vós, porém, perguntou-lhe Jesus: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse-lhe: bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Mas ainda, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será também ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será também desligado nos céus.
Pode sentar. Esse mês de junho, que está terminando, foi um mês muito cheio de graças e de festas bonitas. E a igreja faz isso para a gente se lembrar do céu. Nós temos tanta coisa que lembra aqui a terra, que a igreja está precisando de vez em quando nos lembrar que nós não somos para aqui, nós somos do céu. Então, no mês de junho nós tivemos, é o mês do coração de Jesus, para lembrar o amor de nosso Senhor por nós. Foi o mês da Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade, a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Corpus Christi, da Santíssima Eucaristia, que é o centro da igreja, a festa dos santos padroeiros, Santo Antônio, São João Batista, os santos juninos. Tivemos aqui a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ontem, estamos celebrando hoje, a festa de São Pedro e São Paulo. Então, é o coroamento do mês de junho, que é o mês do coração de Jesus, para mostrar o amor de Deus para conosco. Então, hoje é a festa da igreja, é a festa do Papa, porque é a festa das duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Graças a Deus que nós pertencemos à igreja de nosso Senhor. Graças a Deus que nós somos católicos, por pura graça de Deus, não é por mérito nosso, não. Isso também não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, absolutamente. Por pertencermos à religião verdadeira, e não quer dizer que nós sejamos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui por pura bondade e misericórdia de Deus. Então, nosso Senhor, Deus feito homem, Jesus Cristo, veio para cá para nos ensinar o caminho do céu, para a gente voltar para o Pai. O homem tinha perdido esse caminho com o pecado de Adão e Eva. Então Deus se fez homem e nosso Senhor veio nos ensinar o caminho do céu. Ensinou-nos a humildade, vivendo ali a sua vida oculta. Depois, na sua vida pública, ensinou o seu evangelho, a boa nova, em que ele aperfeiçoou, corrigiu muitas coisas que já havia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a preparação para o Novo Testamento. O povo de Deus do Antigo Testamento, o povo hebreu, os israelitas, era a figura do povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja. E assim como eles foram salvos da escravidão do Egito, por mão de Moisés, que foi o libertador, e depois passaram o Mar Vermelho, passaram o Jordão e entraram na Terra Prometida, nós somos agora liderados por Jesus. Esse é o novo Moisés, é aquele que nos lidera para chegarmos um dia à Terra Prometida do céu. E nosso Senhor veio nos ensinar o caminho. Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para isso, nosso Senhor deixou aqui o seu ensinamento, mas não deixou assim ao léu, para que alguém pegasse o que achasse melhor, como se fosse algo à la carte. Não. Nosso Senhor deixou a sua doutrina confiada a pessoas que aguardassem e ensinassem. Por isso que ele deixou aqui um colégio apostólico. Entre a multidão que seguia Jesus, tinha os discípulos, mas ele escolheu 12. Esses 12 e que iam representá-lo aqui na terra até o fim do mundo. Porque ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como alguém que quer construir uma escola, a gente sempre faz essa comparação, não é? Quando alguém quer construir uma escola, faz o quê? Primeiro, arranja os livros. Olha, aqui nessa escola a gente vai aprender matemática, português, geografia. Aí ele faz o quê? Põe uma pilha de livros lá, fala assim, ó, cada um agora vai estudar.
Assim não funciona, né? O que ele tem que fazer? Tem que escolher o professorado, é o corpo docente, não é isso? O corpo docente vai ensinar, e vai ensinar de acordo com as regras. Então, a doutrina é de acordo com as regras, e o corpo discente, que é o alunado. Mas entre os professores, tem que escolher alguém que chefe, porque como chefe, senão não funciona também, não é? Aí escolhe a diretora. Então, na escola tem o diretor, ou diretora, tem o professorado, e os alunos, e a doutrina, a matéria. Jesus fez assim também. Deixou a sua doutrina, mas escolheu 12 apóstolos para tomarem conta dessa doutrina. E por isso que nosso Senhor diz, todo o poder me foi dado. E depois, ensinai, fazei discípulos meus entre todas as nações. Portanto, era para ensinar o que nosso Senhor ensinou. Ensinando-lhes tudo o que eu vos ensinei. Mas também os 12 tinham que ter um chefe. Esse chefe ele escolheu. Escolheu um bem próprio, um bem emblemático, um bem paradigmático. Pedro. Que não chamava-se Pedro, chamava-se Simão. Que era um pescador, um homem simples. Um homem simples, pescador, da Galileia ali, e nosso Senhor o chamou. E na primeira chamada disse, você chama-se Simão. De agora em diante vou mudar o seu nome, vai se chamar Pedra. Quer dizer, Pedro, porque é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Mas vai ter minha garantia. As portas do inferno, quer dizer, a destruição, a morte, nunca vão prevalecer contra ela. Tem a garantia de durar até o fim do mundo. Porta do inferno aqui quer dizer o Hades, a destruição. Nunca vai acabar. É isso que nosso Senhor quer dizer. Essa igreja minha, porque é minha, nunca vai acabar. Quantas grandes empresas que já faliram e que já acabaram, de que ninguém suspeitava. Quantos grandes impérios, o Império Persa, Babilônico, Helênico, todos esses acabaram. A igreja nunca vai acabar, até o fim do mundo. Porque está construída sobre a pedra que é Jesus, e que colocou aqui a sua pedra, que é Pedro. Por isso que estamos celebrando a festa dele hoje, é a pedra. Então, esta pedra é que eu vou edificar a minha igreja. E me deu mais, eu te dou a chave do reino dos céus, quer dizer, a chave da igreja. A chave quer dizer o quê? O poder total. Se eu dou a chave da casa para uma pessoa que ganhou no sorteio, é o quê? Eu estou dando a casa para ele. Você ganhou a casa, daqui é a chave. É sua. Eu te dou a chave da minha igreja. E tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. E assim nosso Senhor deixou a igreja. Mas tem mais, nosso Senhor foi para o céu. Quem é que ia garantir isso? Nosso Senhor mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é que ia dar essa garantia. É o continuador da obra de Jesus. O Espírito Santo é que está vivo na igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Como nosso Senhor diz, quando vier o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo o que eu os ensinei. É o Espírito Santo que é a garantia do magistério da igreja. A igreja nos ensina o que nosso Senhor nos ensinou, porque tem a assistência do divino Espírito Santo. Espírito Santo que vocês, crismandos, vão receber hoje de modo especial. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja. Todas as graças nos vêm do divino Espírito Santo. Quem é que formou a humanidade de Jesus no puríssimo seio de Maria? O Espírito Santo, o anjo não falou para Nossa Senhora? O Espírito Santo descerá sobre ti.
É esse que ia formar o Espírito Santo é que fez a encarnação do Verbo. Quem é que santifica a igreja? É o Espírito Santo. Quem é que realiza a transformação de um pagão num cristão, no batismo? É o Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem é que nos perdoa os pecados na confissão? É o Divino Espírito Santo. Quando Nosso Senhor deu poder aos apóstolos, disse como? Soprou sobre eles, é o Espírito Santo, e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Então, o Padre, quando nos perdoa, ele está aplicando a nós o Divino Espírito Santo. Quem é que realiza o milagre da transubstanciação, a transformação do pão no corpo e do vinho no sangue? É o Divino Espírito Santo. Por isso que na hora, antes da consagração, o Padre faz assim, um gesto que simboliza a ação do Espírito Santo. A imposição das mãos, que o bispo vai fazer sobre vocês, é a ação do Espírito Santo. E o Padre faz isso pedindo que o Espírito Santo realize a transubstanciação. Então, o Espírito Santo que está na igreja. É o Espírito Santo que assiste o Santo Padre e o Papa, os bispos. Então, hoje estamos celebrando a igreja, porque São Pedro e São Paulo. São Pedro, então, foi essa pedra sobre a qual Nosso Senhor construiu a sua igreja. E tem uma pedra que tem garantia, para todo sempre. Humanamente falando, ela é frágil. Por isso que eu falei que São Pedro foi uma escolha paradigmática. Por quê? Porque São Pedro é a pedra de Nosso Senhor. Mas, humanamente falando, São Pedro era fraco, ignorante, frágil. Tanto assim que, na hora do aperto da paixão, ele negou Nosso Senhor, negou que conhecia. Frágil. A igreja, por si mesma, ela é frágil. A parte humana da igreja é fragílima. A igreja é muito fraca, porque somos nós. A igreja é cheia de pecadores, nós, e sempre necessitada de purificação. Mas ela tem a garantia de Pedro, a pedra. Eu estava em Roma, no tempo do conclave, para a eleição do Papa, e os cardeais falaram: olha, nos dias de hoje, pelos critérios de hoje, Pedro não teria a menor chance de ser eleito. Um homem fraco, falava uma língua só, ignorante, pescador. Quem que ia votar nele? Ninguém. Mas Nosso Senhor escolheu, é ele, é Pedro. Por isso que eu disse que é paradigmático. Mostra a parte divina e a parte humana da igreja. É assim que é a igreja de Nosso Senhor. Divina e humana. Infalível como divina, falível como humana. Fortíssima como divina, fraquíssima na sua parte humana, que somos nós. Hoje vamos agradecer a Deus porque pertencemos a essa igreja. Estamos sólidos nesta pedra, que é Pedro, porque Nosso Senhor garante. São Pedro começou a sua pregação entre os judeus, foi o principal pregador. Mas Jesus não queria ficar só no meio dos judeus. Jesus queria que sua igreja fosse para o mundo todo. Por isso que ele falou: ide, fazei discípulos entre todas as nações. Todo mundo. Não é só judeu, não. Todo mundo. Então, quem que ia ser esse pregador para as nações? Precisava de alguém que fosse escolado nas letras romanas e gregas, alguém que tivesse boa entrada entre os pagãos e entre os judeus, alguém que fosse um bom letrado como judeu e que, ao mesmo tempo, tivesse entrada no meio dos romanos. Então, precisa escolher alguém que fosse cidadão romano e alguém que fosse judeu, ao mesmo tempo, para fazer a ponte. Que não era Pedro. E onde é que Nosso Senhor ia achar esse tal
Jesus foi buscá-lo entre os piores inimigos dele, porque quando ele quer, ele faz qualquer coisa, né? Foi buscar um sujeito chamado Saulo. Esse que vai ser o que vai propagar o meu nome no meio dos pagãos. Esse sujeitinho tinha ajudado o apedrejamento de Santo Estevão, quando ele era novo. Quando Santo Estevão foi apedrejado, ele estava junto. Ele era fanático, fariseu, inimigo do cristianismo, tinha horror do nome cristão, tanto horror que ele foi aos sumos sacerdotes pedindo cartas de missórias para prender aqueles discípulos de Cristo. E não contente só de persegui-los ali na Judéia, foi persegui-los lá na Síria. Quando ele estava indo para Damasco, aconteceu um fato diferente. Ele chefiando aquele grupo ali todo, viu uma luz no céu, ele caiu, e a luz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: mas quem é o senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não perseguia Jesus, não, ele perseguia os cristãos. Mas Jesus leva para si tudo que se faz aos cristãos. Por que me persegues? Ele caiu no chão, não sabia o que fazer. Levanta daí que eu vou te dizer o que você vai fazer. E ele ficou cego, saiu arrastado pelos outros, entrou na cidade de Damasco, e lá ele procurou um tal de Ananias, que o instruiu, e o batizou, e o curou da cegueira. E agora ele não é mais Saulo, o perseguidor, ele é São Paulo, apóstolo. Foi iluminado por Nosso Senhor, recebeu sua doutrina e saiu pregando nas sinagogas. Aquele que era o perseguidor, saiu pregando no meio dos pagãos, na Grécia, andou todo o mundo conhecido, pregando Nosso Senhor. É uma das colunas da igreja com São Pedro. Então hoje estamos celebrando esses dois grandes heróis, São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. E os dois morreram em Roma pela fé. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu, porque ele foi condenado a ser crucificado. Mas ele pediu, como ele não era digno de morrer como Jesus, que ele fosse de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado. São Pedro foi crucificado no circo de Nero, aquele circo onde eles faziam aquelas corridas. Ele foi morto ali e foi sepultado ali mesmo no circo de Nero. Em cima do túmulo dele foi construída uma capela, e outra capela, e depois uma basílica, e hoje é a grande Basílica de São Pedro, o Vaticano, construída em cima do circo de Nero, onde os cristãos deram a vida pela sua fé, e um deles, São Pedro. E São Paulo, no lugar onde foi decapitado, se construiu a grande Basílica de São Paulo, fora dos muros. Vamos pedir a esses dois grandes heróis, fundamentos, colunas da igreja, que nos dê um grande amor pela Santa Igreja, amor pela nossa fé, amor pela doutrina de Nosso Senhor. Não que nós sejamos melhores do que ninguém. Nós, por muita misericórdia de Deus, é que estamos na igreja que Nosso Senhor nos colocou. A crisma que vocês vão receber vai dar para vocês o Espírito Santo, a força para que sejam bons cristãos, fiéis. Nosso Senhor disse: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas diante do mundo. Não é fácil ser testemunha de Nosso Senhor no mundo de hoje, não. O mundo de hoje é pagão, como aquele do começo. O mundo de hoje não adota o cristianismo. Por isso que o mundo de hoje é violento, é horrível, é indecente. Por quê? Porque não é cristão. E vocês vão ser cristãos nesse mundo aí. Vão dar testemunho. Como é que vocês vão dar testemunho? Sair com a Bíblia debaixo do braço lá para a praça? Ou usando o véu lá na rua, segurando o texto na mão? Não. Pelo modo de... Às vezes é preciso fazer isso, mas
pelo modo de ser, pelo modo de viver, pelo modo de testemunhar que somos cristãos. Onde? Nos negócios, sendo bons patrões, bons empregados, bons funcionários, boas mães, boas esposas, bons maridos, bons pais, bons vizinhos. Aquele vizinho bom ali, sabe por quê? Porque ele é católico. Aquele vizinho que é cordato, cumprimenta as pessoas, trata bem todo mundo. Sabe por que ele é assim? Porque ele é católico. Aquela vizinha que é boa, que é serviçal, que educa os filhos direitinho. Todo mundo sabe que eles vão à igreja, né? Pelo jeito deles, né? Pelo modo de vestir, a gente está vendo que eles vão à igreja. Não precisa nem falar, não. Né? Mas cuidado para não dar contra-testemunho, né? Aquele vizinho lá que não conversa com ninguém, que não empresta para ninguém, que é brigão, que é barraqueiro, ele é católico. Imagine, hein? Que contra-testemunho. E aquela mulher faladeira que cuida da vida de todo mundo, que todo mundo sabe que ela conhece, aquela é católica, está lá na igreja de véu. Isso é o quê? Contra-testemunho. E nosso Senhor pediu para a gente dar o testemunho, e não contra-testemunho. Pelo nosso exemplo, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de proceder, pelo nosso modo de rezar, a gente se identifica. Todo mundo vai compreender que nós somos discípulos de Jesus com muita honra. Então vamos rezar, pedir aos apóstolos São Pedro e São Paulo, pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que estava presente quando veio o Espírito Santo na igreja, que Nossa Senhora seja o nosso socorro, sobretudo no mundo de hoje, com tanta dificuldade. Vocês vão receber o Espírito Santo, o bispo vai impor as mãos, pois vai ungir cada um que vai receber o Espírito Santo para serem testemunhas de nosso Senhor. E todos nós que já fomos crismados, vamos lembrar deste grande dia que fomos crismados e dar o testemunho da nossa fé. Amém. Vou precisar dar um aviso aqui rapidamente. Um aviso só, que tem o proprietário de um Peugeot Prata, que está ali em frente ao Molica, que está impedindo a entrada e saída de veículos. Por favor, quem for proprietário, vá lá tirar, por favor. Isso não precisa mais, não. Microfone. Espírito Santo superveniat in vos et virtus altissimi custodiat vos a peccatis. Amém. Adiutorium nostro in nomine Domini. Domine exaudi oratione meum. Dominus vobiscum. Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui regeneradiatus es os famulos tuos ex aqua et Spiritus Sancto, qui dediceis remissione omnium peccatorum, emitti neo septiformem Spiritum tuum sanctum paraclitum de celis,
Spiritus sapientia et intellectus. Amém. Spiritus consilia et fortitudinis. Amém. Spiritus scientiae et pietatis. Amém. Ad Spiritu timoris tui, et quosinho Signor crucis Christi vitam propitiatus aeternam, per eum Deum Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Agora, vem cada um, acompanhado do seu padrinho, vai ajoelhar na frente do bispo. Padrinho e madrinha põe a mão direita no ombro direito do afilhado ou da afilhada. O bispo vai ungir a testa, responde amém no final. Não precisa fazer o sinal da cruz. E cada um fala o nome na hora que chegar. Você, padrinho.
usque apóstolos tuis, sanctum dediste spiritum, et per eorum que successores ceteris fidelibus, tradendum esse evoluisti, respice propicia humilitatis nostre famulatum, et presta teorum corda quorum sonante sacro crisma te delinivimus, et signo sancte crucis ignavimus, idem Spiritus Sanctus in eis superveniens, temporum gloria sua dignate na vida beneficiat, e cum Patria et Deum Spiritus Sanctus viset regnas Deus in saecula saeculorum. Ecce sic benedicietur omnis homo qui timet Dominum, benedicat vos Dominus, ex iont ut videatis bona Hierusalem, omnibus diebus vitae veste, et habeatis vitam aeternam. Vamos rezar agora, eu creio em Deus Pai, Pai Nosso e Ave Maria. Pode ficar em pé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuemos a Santa Missa. Credo in unum Deum.
Dominus vobiscum. Oremos. Orate, fratres, ut meum sacrificio pater omnipotentem. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedictum et iustum est ecum et salutare te Domine suplicere exorare, ut egregium tuum pastor et terra non deseras, ser per beatus apostolos tuos continua protectione custodias, ut iis de hectoribus gubernator quas operis tui vicarius te idem contulisti praese pastores, et idio, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, iminum gloria tue carius sine fine licentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis vincere et terra, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater Noster. Agnus Dei, qui tollis peccatum.
Dominus vobiscum. Oremos. Vós celesti Domine alimento satiasti apostolicis intercessionibus, ab omnia diversitate custodi, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Vamos ajoelhar para a bênção final da Santa Missa, para todos, especialmente para os que foram crismados, seus padrinhos, para todas as famílias, que cada um leve a bênção também para a sua casa, para a família, para os vizinhos, para o local de trabalho, enfim, nós sejamos também portadores da bênção de nosso Senhor. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Nós vamos então agora ter a procissão, primeiro testemunho de fé que os crismandos vão dar pelas ruas, fazendo a procissão da padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então vamos dar esse testemunho já agora com os seus padrinhos. Então cada crismando com o seu padrinho vai sair na procissão. Primeiro vão os acólitos, depois os crismandos, os seus padrinhos, o coral. Pode ser, então. Aproveita enquanto o bispo está paramentado, né? Isso. Rapidamente. Então os padrinhos vão acompanhar a procissão com seus afilhados, viu? Vamos aguardar então. Já levou o supapo do dia. Fica mais para frente. Ó meu perpétuo socorro, ouvi a minha oração. Ó, socorrei-me sempre em toda tribulação. Ó, socorrei-me sempre em toda tribulação. Eu levo no fundo da alma gravado o vosso quadro de amor e de luz.
em horas de prantos, ó doce alegria, mostrai-me, ó Maria, o vosso Jesus, ó meu perpétuo socorro, meu perpétuo socorro, ouvi a minha oração. Ó, socorrei-me sempre, em toda tribulação. Ó, socorrei-me sempre, em toda tribulação. Fazei que eu me lembre do vosso quadro, que neste trono a todos reluz, em horas de pranto ou doce alegria, mostrai-me, ó Maria.